A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, 2 Coríntios 5, 10, nos tem um tema de muita importância para todos aqueles que já tiveram uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Neste verso nos falam a respeito do tribunal de Cristo. O que seria o tribunal de Cristo? Diz o texto: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então aqui vemos um julgamento das obras, uma prestação de contas, uma vida provada. Este tribunal será um juízo de recompensa. E ele tem uma particularidade. Ele se refere somente à igreja. A igreja que seria já no tempo futuro arrebatada, ela não envolverá a perdição eterna. Então, nesse tribunal, o Senhor recompensará as obras que seus filhos realizaram por amor a Ele. Então é muito importante aquilo que o apóstolo Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Não somos salvos pelas obras que realizamos. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas se temos graça, logo temos que produzir obras. A palavra de Deus nos diz no texto de Hebreus, capítulo 6, verso 10: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Então Deus é galardoador dessas obras. Essas obras, diz a palavra de Deus, que até um copo d'água, como o irmãozinho Tiago está trazendo agora para nós, isso será uma grande recompensa. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 10 também de Hebreus, nos seus versos 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes fostes expostos como um espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipante com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Como será esse dia? O dia do juízo. O apóstolo Paulo, ele também chama esse dia do dia do Senhor Jesus Cristo, quando ele estará fazendo o seu acerto de contas. O apóstolo Paulo, então, menciona esse acerto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o dia de Cristo. Novamente, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios,
capítulo 1, verso 14, ele diz: como também já em parte recebestes em nós, que somos a vossa glória, como igualmente vos sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor tem esse dia. Esse dia será nesse arrebatamento da igreja. E o apóstolo Paulo diz ainda sobre este dia em Filipenses 1:6: tendes por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Devemos entender que o juízo, ele começa na casa do povo de Deus. Esse é o que a palavra de Deus, ela nos informa. A palavra de Deus diz que isso irá acontecer. Diz em 1 Pedro capítulo 4, verso 17: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quem serão os julgados? Os julgados serão somente os filhos de Deus, porque estarão diante do tribunal de Cristo. Já foram arrebatados. E esse texto que iniciamos em 2 Coríntios 5:10 diz muito claramente: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O Senhor, então, exigirá da parte de todos uma prestação de contas. Essa prestação de contas vai envolver alguns aspectos que podemos destacar. O tempo que damos para Deus. Será que você tem dado tempo para Deus? Você tem se envolvido na obra do Senhor? A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5, verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Quanta indiferença que existe daqueles que conhecem ao Senhor, sabem da necessidade dos que estão perdidos, mas, infelizmente, não põem a mão no arado, não se envolvem com o trabalho na casa do Senhor. Deus tem nos dado dons e capacidade. O Senhor, Ele é gracioso. Ele diz, Paulo em 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. De maneiras que Deus respeita as nossas individualidades, os nossos talentos naturais, mas a essência, a fonte, o poder que opera vem dele, vem do Espírito Santo de Deus. Nunca tivemos dois apóstolos fazendo a mesma coisa. Cada um tinha uma particularidade, mas os dois eram importantes para Deus. Assim também na casa do Senhor, cada obreiro é importante na sua particularidade diante do Senhor. Não podemos sermos como máquinas, sermos industrializados pelo Espírito Santo. Cada um de nós tem uma particularidade. Por isso, não é bom fazermos comparações com um, com outro, com aquele pastor, com outro, porque cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, cada um tem uma especialidade. Nem todos, como no campo da medicina, são clínicos gerais. Uns
se dedicam a uma especialidade específica, como a ortopedia, oftalmologia. Então são pessoas que são diferenciadas nessa área, mas um bom ortopedista não vai ser um bom oftalmologista. E assim também funciona na casa do Senhor, no corpo da casa do Senhor. Mas os talentos, eles são confiados a nós. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 25, verso 19: muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. O Senhor, ele vai fazer este ajuntos de contas. E muitos têm negligenciado, como nessa parábola dos talentos que o Senhor fala a respeito do sermão profético, encaixada dentro do sermão profético das últimas coisas. O Senhor, ele fala a respeito disso e depois ele fala a respeito da vida eterna e do castigo eterno. E ele diz em Mateus capítulo 25, do verso 44 em diante, ele diz: então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servirmos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Não podemos sermos negligentes na obra do Senhor. Temos que fazer a obra do Senhor com empenho, com dedicação. Como diz Tiago, capítulo 4, verso 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem, que deve fazer e não o faz, comete pecado. Então ele sabe o que tem que fazer, mas ele é omisso. Daí, para concluir, existe uma necessidade séria. Qual essa necessidade séria que todos nós temos que fazer no nosso dia a dia? É acertarmos aqui em vida com Deus. Lá no céu já não haverá mais possibilidade. O que nós temos que acertar aqui, se tem alguma coisa errada na nossa vida, nós temos que acertar aqui com Deus. Tempo de se arrepender, tempo de buscar a Deus, como diz 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como está a sua vida, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte? Hoje é tempo de acerto de contas com Deus. O salmista sabia disso e ele diz no Salmo 32, no seu verso 5, ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Um dia, não sabemos quando, nós estaremos todos, como diz o texto, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para um acerto de contas. Que Deus nos esteja dando a iluminação necessária para que possamos comparecer diante do tribunal com toda a dignidade de um cristão. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo que te chama pelo teu nome, porque tudo está patente, latente aos teus olhos. E um dia, Senhor, estaremos todos diante do grande juiz, do dia do Senhor Jesus Cristo.
Ajuda-nos a ter condições de sermos aprovados por Ti e aprovados com distinção, para que realmente o Teu nome seja honrado nas nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.